Muito bem, boa tarde. Vamos dar início, então, ao nosso 36º webinar do Print. Hoje, mais uma vez, com a Antropologia, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, a professora Rita de Cássia Maria Neves, atual coordenadora do nosso Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social aqui da UFRN, e que também nos deu o prazer de ser uma bolsista do Print, né? Ela fez o projeto, foi aprovado, passou um ano na França, né, fazendo o seu pós-doutorado, dentro de um projeto, de um tema estruturante já bem tratado pela antropologia, que envolve as questões de saúde, que envolve as questões de alimentação. São temas macros que a antropologia tem abordado, inclusive com financiamento de projetos institucionais do CNPq. Temos um projeto muito forte que terminou agora em março, né? Entre março e abril. E a professora Rita, então, ficou um ano lá como nossa bolsista. A antropologia é um dos nossos programas de pós-graduação que, ao longo do tempo, tem tido excelentes coordenadores, né? Professor Guilherme, professora Julie, professor Jebson, professora Rosi... Elisete. Não, Elisete, mas... Roseli. Eu estava vendo ela aqui e não estava ajustando exatamente as consoantes e as vogais. Estava querendo falar Rosíris, mas é a professora Roseli, que também passou, não com bolsa do Print, mas uma temporada na Espanha, né? Hoje o professor Guilherme está no exterior, está na Espanha, né, nessa última leva aí de bolsista, na penúltima leva de bolsista do Print. Eu acredito que ele deva voltar no finalzinho do ano, no início do ano, finalzinho do ano agora, ele deve estar aqui de volta, ou setembro, outubro, por aí. E aí o professor Guilherme virá aqui também, caso o Guilherme fazer a sua apresentação. É um programa que tem conseguido prêmio CAPES de tese, o que fizemos até acho que um webinar especial sobre isso, né? Então tem um desempenho, um carinho com a formação e responsabilidade com a formação de recursos humanos muito grande. A professora Roseli estava em Pernambuco, em um evento, uma atividade, né, de uma comunidade indígena. Já tivemos na antropologia uma defesa de dissertação dentro de uma comunidade indígena, acho que o ano passado. Eu prometi visitá-los, né, e vamos agendar direitinho para a gente ir em loco ver a formação de um mestre, a formação de um doutor em antropologia dentro da sua região, dentro do seu universo de cultura. Foi o primeiro programa a instituir as cotas de ações afirmativas, levando em consideração os indígenas, os quilombolas, a sair um pouquinho do modelo, e a gente trabalhou e conseguiu montar um edital, um processo seletivo adequado, especial, não com menos mérito ou com mais mérito, mas desenhado de forma que atenda às necessidades, preservando todas as questões que nós precisamos para selecionar um bom aluno. Então, está sempre ali à frente do seu tempo, como deve ser a pós-graduação, como é a antropologia. Entendemos o passado, mas olhamos sempre para frente, para continuarmos o nosso desenvolvimento, tanto de formação de recursos humanos, como desenvolvimento científico e tecnológico, que é a grande função do nosso Print. Definição de áreas estratégicas, e nós fizemos isso muito bem na UFRN, e sermos referência nessas áreas estratégicas, desenvolvermos pesquisas relevantes do ponto de vista internacional, considerando a globalização, mas principalmente que tenham impacto na região em que nós estamos inseridos, né? Não estamos fazendo nada
completamente diferente do que já fazíamos. Apenas focamos e direcionamos os esforços para sermos excelência nesses temas, para formarmos os melhores mestres, os melhores doutores naquele tema transversal com a disciplinaridade necessária do programa de pós-graduação, que mesmo sendo disciplinar, precisa ter uma abordagem interdisciplinar, como é a necessidade de um doutor formado atualmente. Ele precisa ter um amparo muito grande e conseguir enxergar os problemas além, né, da disciplinaridade em que ele está inserido. Isso não significa dizer que essas análises não sejam profundas, elas precisam ser, inclusive, muito mais profundas, mas precisamos que nosso sistema de pós-graduação tenha um impacto maior na sociedade, tenha um impacto maior no desenvolvimento da região na qual nós estamos inseridos. Então, professora Rita, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, depois dessa jornada lá em Pernambuco, que eu sei que vai anualmente, que já torceu um tornozelo, mas me disse que tem um outro para torcer quando for necessário, mas que continuará indo. Então, professora Rita vai fazer a apresentação do que teve, da sua experiência lá fora, depois a gente conversa um pouquinho. Tira algumas dúvidas, né, coloca alguns questionamentos. Né? Fique à vontade, Rita. Obrigada, Rubens, né, Fernanda, pelo convite, a PPG, né, acho que não tenho muito o que falar mais em relação a PPG, não, que acho que a gente sempre, na antropologia, contou, em todos os sentidos, né, em termos mesmo de apoio, né, de cobrança, mas a gente sempre foi muito bem assistido pela PPG, né, eu acho que isso a gente só tem mais a agradecer, né, e o Print, para mim, ele foi muito mais do que só um programa de pós-graduação que a gente fez lá fora, que eu fiz, mas foi bem peculiar e bem significativo na minha própria formação, sabe? Eu acho que o Print abriu muitos caminhos para mim, inclusive. E aí eu vou tentar, nesse tempo que eu tenho, falar um pouco, né, da forma como eu vivenciei esse estágio, né, de pós-doutorado na Universidade de Bordeaux, que é uma universidade bem pequenininha, né, na França, fica em Bordeaux. Ela não é uma universidade grande, famosa, mas é uma universidade que trabalha bem a questão da antropologia da saúde, que foi justamente o caminho que eu tomei. Eu vou apresentar, eu fiz uns slidezinhos, eu vou tentar apresentar agora, que eu acho que tem algumas imagens que são interessantes de serem compartilhadas. Não sei se vocês estão vendo, por favor. Sim. Ok. Essa aqui é a Pronto, capa perfeito. Já do está com o evento, modo né? de apresentação. Pronto, ótimo. Então, vou passando, qualquer coisa vocês falam, porque eu não estou vendo, então vamos lá. Fique E com o aí, telefone. Não, fique com o telefone próximo, Rita. tá aqui. Porque se por acaso cair a internet aqui ou aí, você vai ficar falando meia hora e a gente nem consegue lhe avisar. Não, tá aqui. Aí a Apareceu gente manda a mensagem, caiu. tranquilo. Daí eu comecei com quem sou eu, né? Foi uma primeira coisa, né? Eu tenho uma formação bem eclética, bem diversa, né? Eu tenho graduação em economia, em história, e, na verdade, eu sou antropóloga, né, de formação, no mestrado e no doutorado, e de profissão também, né? Eu me encontrei na antropologia. Hoje eu não posso dizer que sou economista nem historiadora, mas realmente eu sou antropóloga, é mais do que uma profissão, é mais do que uma área, é algo que eu sei fazer, né? E isso para mim foi muito importante. E dentro desse campo eu sempre trabalhei com etnologia indígena, né? Sempre trabalhei com povos e comunidades tradicionais, né? E especificamente com indígenas, quilombolas. E dentro disso eu tenho trabalhado nos últimos 11 anos, mais ou menos, com a antropologia da saúde, né? Algo que me desafia, principalmente saúde indígena. E aí, quando eu pensei em fazer o projeto, né, para o Print, eu disse, meu Deus, procurar índio na França, complicado. Mas o campo da saúde me atraía bastante, né? De pensar as políticas e essa diversidade da saúde a partir da França e do Brasil. E aí eu fiz o projeto, como o professor Rubens já colocou, e deu tudo certo, e parti para a França, né? E aí eu coloquei aqui as principais atividades que eu
fiz na Faculdade de Antropologia, Sociologia e Etnologia da Universidade de Bordeaux, né? São algumas coisas, só para a gente ter ideia, né? A gente faz mais, mas que para mim foi muito importante também, né? Eu dei umas aulas presenciais a partir da professora Carol Leme, né? Na graduação e na pós, e a gente fez também a experiência de ter um curso online, que foi junto o PPGás da UFRN com a pós-graduação da Universidade de Bordeaux. Então, era um curso online, ministrado pela professora Isabelle Gobatot, né, que me recebeu lá, a professora Julie, que ficou no Brasil, né, que é francesa, e, enfim, é de Bordeaux também, e eu, que também estava lá. Né? Então, foi um curso, uma experiência muito, muito, muito interessante, que precisava ser repetida, né, muitos erros cometidos, mas também muitos acertos. Foi muito importante, eu acho, para o nosso PPGás, para os nossos discentes e para os discentes da própria Universidade de Bordeaux, essa relação. Isso foi muito interessante. Foi uma disciplina inteira, foi muito bom. Eu também acompanhei as atividades de grupos de pesquisa lá, né, principalmente o Grupo Passage, que é da professora Isabelle Gobatot, e que também tem a professora Sophie Charles d'Artois, e apresentei trabalho num grupo da professora Laurence Cotobi, que é um outro grupo de pesquisa, que trabalha com população, saúde, né, um centro de pesquisa, e aí, nesse daqui, primeiro, tem a presença de médicos, sociólogos, politólogos, antropólogos, enfim. O outro é mais no campo da antropologia e da sociologia. E aí, a organização de apresentação de trabalhos na jornada de estudos que teve também lá na universidade sobre a América Latina, debatedora em eventos, enfim. Né? E a pesquisa que eu fui fazer sobre Covid-19, e isso também me rendeu uma coorientação que eu estou fazendo hoje, numa tese de doutorado, lá eles chamam, né, co-diretora, que é sobre hanseníase no Brasil e na Colômbia. Eu acho que foi um ganho muito grande para mim, sabe? E aí, a pesquisa, né? Vamos partir para a danada. Eu parti para a França em março de 2021, sem me vacinar. Não havia vacina no Brasil ainda, tá? E em plena crise do Covid-19, o Brasil, né, no mundo inteiro, a crise estava estabelecida. Eu acho que a crise do Covid-19, para mim, é um marco muito importante, por isso que vou reforçar bastante ela. Porque, na época, quase todas as companhias aéreas haviam cancelado os voos saindo do Brasil, né, para os Estados Unidos e para a Europa. A única companhia que ainda estava atuando era a Air France, e somente para Paris. É interessante porque eu tinha comprado a passagem num dia, no outro a CAPES suspendeu a saída de todos os pesquisadores do Brasil para a Europa, né? Suspendeu para todos. E aí eu escrevi uma carta correndo para a CAPES, pedi autorização, disse que eu tinha comprado a passagem, né? Enfim. E aí eu fui, cheguei na França, e lá na França eu descobri que aquele era o último voo permitido do e para o Brasil. Fechou, né, as fronteiras. E eu cheguei, e uma semana depois, a França entrou no terceiro confinamento lá. E aí eu queria dizer que acho que medo foi a palavra que me acompanhou nesse ano de 2021, que eu passei em Bordeaux. Né? Outras palavras podem ter sido, mas o medo foi uma coisa bem importante. Essas imagens que vocês estão vendo aí, essa primeira da janela do meu estúdio, onde eu ficava, onde eu morava. E quando eu cheguei, eu abri essa janela, quando eu olhei para fora, eu vi exatamente essas duas cenas que estão aí. Três amigos, três adolescentes, tinha uma escola próxima, conversando, dois adultos, dois homens bebendo cerveja e batendo papo, e essa imagem da direita foi no sábado seguinte, né, na semana no sábado, uma feirinha que se estabelecia também na frente da minha casa, e eu lembro que quando eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, não vai sobrar um francês vivo, porque eu vinha de um ano de confinamento, né? 2020 a gente ficou em casa o tempo inteiro. E aí eu cheguei na França e, assim, sem me vacinar, e eu olhei, eu digo, pronto, não vai sobrar um francês. Então, eu queria começar também essa minha fala com um trecho do meu diário de campo, né? A gente na antropologia faz muito isso, né? A gente produz diário de campo, né? E eu queria realmente ler esse pedacinho do diário de campo que eu escrevi, né? Não foi nesse primeiro momento, mas foi ao longo desse ano que eu escrevi inteiro.
e que possibilita compreender um pouco melhor como eu vivenciei a pandemia e reajustei a minha pesquisa na França, né? Em seguida, eu vou apresentar os desdobramentos da pesquisa, né? E também eu vou apresentar algumas questões que faz a gente refletir sobre o tema, né? Especificamente a pesquisa, práticas de cura, sistemas de saúde em tempos de Covid, que eu coloquei aqui, que era mais ou menos a base da minha pesquisa. Então, eu vou ler um pouquinho do Diário de Campo, que é 20 de junho de 2021. Eu cheguei em março, então já uns 2 meses, era um domingo, e aí eu coloquei, perdi o medo? Eu não sei. Cheguei à França com muito medo de contrair Covid-19. Estar numa terra culturalmente estranha para mim, separada do meu país, por um oceano, e falar a língua, sem falar a língua em sua plenitude, sem ver o rosto das pessoas por causa das máscaras, sempre me causou insegurança. Na França, mais ainda. É impressionante como a máscara cobrindo a boca atrapalha a vida da gente, né, as relações. Ainda mais que eu venho de um país cindido entre duas ideologias. Ou você acredita na ciência e se comporta como tal, ou seja, uso de máscaras, sempre que sair de casa, álcool em gel nas mãos. Na França, eu não encontrei o álcool em gel para comprar, primeira coisa, não tinha. E o distanciamento físico, né? No Brasil, a gente falou de distanciamento social, né? Na França, não. Na França, se fala de distanciamento físico, é uma distinção bem simples. Que no distanciamento social, você, no caso da gente, a gente ficou aqui em 2020 praticamente em casa, no seu núcleo familiar, com a sua família, né? A gente não ia visitar outras pessoas. Na França nunca houve o distanciamento social, somente o distanciamento físico, que é você se manter afastado com máscara. As pessoas continuavam a visitar os amigos e os familiares, se mantendo distantes e usando máscaras. Do outro lado, os negacionistas, aqueles que apostavam na imunidade de rebanho, que apostam na imunidade de rebanho, que a pandemia iria passar rápido, e nesse domingo chegamos ao número de 500 mil pessoas mortas por Covid-19 no Brasil. Muito mais mortes do que em algumas guerras. Foi dessa forma que eu cheguei a Bordeaux, com muito medo. Lembro do dia que cheguei aqui, ao abrir a janela do estúdio onde eu moro e ao olhar, vi pessoas caminhando na rua e se abraçando. Idosos, jovens sentados nas calçadas, andando de skates. Me veio o seguinte pensamento: não vai sobrar um francês para contar a história. Vai morrer tudinho. E acho que eu descobri, nesse momento, que eu precisava pesquisar o medo, pesquisar uma antropologia do risco, uma antropologia do medo. A minha pesquisa ela é de cunho qualitativo, né? Então, inicialmente, eu tinha como objetivo, foi com esse objetivo que eu parti daqui do Brasil, analisar como se dá o funcionamento do sistema público de saúde na França e como esse se articula com os itinerários terapêuticos, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, de pessoas que fazem uso de práticas alternativas de cura e a sua relação com a biomedicina. A gente, na antropologia, não chama de medicina ocidental, nada, porque existem outras medicinas, então a gente chama de biomedicina, uma medicina que se preocupa com o corpo, né? Mais do que qualquer coisa, que é a nossa medicina. Então, a sua relação com a biomedicina no combate de doenças virais, como a Covid-19. E aí eu pensei e refleti e mudei os objetivos da pesquisa, né? Em plena pandemia, não dava para eu procurar lugares que realizassem práticas alternativas de cura em centros especializados. Uma boa parte havia sido fechado, por incrível que pareça, né? É um momento em que você precisa de uma saúde, de uma alternativa, alguns tinham sido fechados. O campus do departamento, e aí o campus, eu comecei a frequentar o campus, né? As universidades lá não fecharam, as escolas não fecharam, e aí o campus do Departamento de Antropologia da Universidade de Bordeaux fica ao lado de uma rua chamada Rua Santa Catarina, que é a maior rua em comprimento da Europa. Ela possui 1,2 quilômetros de extensão e é cortada por 3 avenidas. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou pernambucana, e pernambucano tem essa maior autoestima do planeta, né? A gente tem maior estátua, era o maior shopping, a maior avenida em linha reta, então a gente tem a maior autoestima em linha reta do planeta. E aí eu disse, não, então eu vou pesquisar na Rua Santa Catarina, meu locus, que é a maior rua em comprimento da Europa, né? Então são 1,2 quilômetros de extensão, cortada por essas avenidas. É uma rua repleta de pessoas, lojas, restaurantes. E aí, observando detidamente a rua,
né? A gente vê 3 tipos de lojas de consumidores. Ela é cortada por 3 avenidas, então, na primeira parte, antes da primeira avenida, bem próximo da universidade, a gente tem camelôs, lojas mais simples, né? Populares, restaurantes também mais populares, mais baratos. Passada a primeira avenida, na segunda parte, a gente tem lojas para consumidores de estilo classe média, né? Cafés, como esse que vocês estão vendo aí. Lojas de departamento, na segunda parte, estilo Zara, a própria FENAC, enfim. E, por fim, na terceira parte, se concentram as lojas mais caras, como a Lacoste, o próprio centro, que são as Galerias Lafayette, né, que é o supra-sumo, uma camiseta de malha na Lafayette, custa 300, 400 euros. E fecha, a última loja da rua é a loja Apple, da Apple. Né? Ou seja, o local ideal para conversar e observar pessoas, né? Nós fazemos observação participante, de classes e pensamentos distintos. É também nessa avenida em que ocorrem as principais manifestações de rua. E aí isso, para mim, era muito interessante. Então, para delimitar o campo, eu procurava entrevistar franceses e brasileiros que moram há mais de 5 anos na França, de diferentes classes sociais, e ao todo eu consegui entrevistar, era difícil, mas eu consegui entrevistar cerca de 30 pessoas. E eu acompanhei e gravei todas as manifestações e passeatas que passaram pela Rua Santa Catarina, e não foram poucas. A cada 2, 3, 4 dias tinha uma passeata. Então, assim, eu gravei muitas passeatas. Algumas consegui, outras não, mas eu fiz uma série de gravações, principalmente do final dela, quando tinha o discurso e o diálogo, que era no final da Rua Santa Catarina. E aí, repensando meu objetivo, eu agora eu queria pensar as diferenças no enfrentamento à Covid-19 por parte do poder público do Estado, o Estado francês, as questões e especificidades de cada povo, França e Brasil, para lidar com a doença, as diferenças nos sistemas de saúde na França e no Brasil, e como as pessoas estavam vivenciando esse processo em relação ao tratamento e ao medo provocado pela doença. Então, para vocês terem uma noção do que é a Rua Santa Catarina, essa aqui são 3, 4 imagens da Rua Santa Catarina em abril, depois do terceiro lockdown. Eu cheguei 2 semanas depois, teve o lockdown, abriu a Rua Santa Catarina, o lockdown se encerrou em abril, e aí abriu-se, né, as lojas. 2 dias depois, eu não fui no dia que abriu, porque eu fiquei com medo. 2 dias depois, eu fui na Rua Santa Catarina, e essa aí é a Rua Santa Catarina, em plena pandemia, 2 dias depois do terceiro lockdown. Né? Aqui não é na Rua Santa Catarina, é na lateral, né, numa praça que tem, e aqui é um barco que tem no rio, que fica ao lado, né, próximo da Rua Santa Catarina, mas não é na Rua Santa Catarina, é para vocês terem uma dimensão do significado da saída do terceiro lockdown na França. Então, meu objetivo agora era pensar as diferenças no enfrentamento de Covid por parte do poder público do Estado, como eu falei, e essas especificidades. Então, eu passei a pensar a pandemia como o que a gente chama na antropologia um fato social total. Há um antropólogo chamado Marcel Mauss, né, que na década de 50 escreveu um ensaio, né, que é ensaio sobre a dádiva, ele é francês, e ele cunhou esse conceito de fato social total, né, o tio dele, que é o Durkheim, havia criado fato social, e o Marcel Mauss passou a trabalhar com a noção de fato social total. E aí estou abrindo aspas para o Marcel Mauss, nessa frasezinha aí, que vocês podem ler, não é? Mas, em resumo, é um fenômeno que abarca diversas instituições, né? Então, é um fenômeno que abarca questões religiosas, isso de forma bem simplória, né? Religiosa, jurídica, moral, econômica, de saúde, social, estética. Então, abarca tudo, um fenômeno que abarca todas as áreas, né, que envolve o ser humano. E aí a gente começa a pensar a pandemia dentro dessa questão, porque abarca todas essas dimensões, né? E aí me interessava a parte coletiva da pandemia, como eu escrevi aí, analisar a forma como as sociedades se adaptam
encontram, escolhem soluções e colocam estes elementos em perspectiva, considerando a sua própria história e constituição espacial. Para além dos espaços, dos aspectos puramente biológicos da crise, ela existe, né? Ninguém nega, que se expressa no número de infecções, de hospitalizações e de mortes, é preciso considerar esses outros aspectos que fazem com que uma política pública de saúde seja eficaz em um lugar e em outro não. Né? Então, pesquisas biológicas baseadas em trabalho de campo, no meu caso, incluiu as entrevistas, a observação participante e outras técnicas metodológicas. Estou dizendo isso porque a antropologia da saúde, aí muito rapidamente, eu vou colocar aqui a base teórica com a qual a gente trabalha. Você tem a antropologia da saúde, alguns autores, existem milhões de outros, mas esses autores, para mim, particularmente, são muito interessantes, né? O Arthur Kleiman, o Cecil Hellman, né, e o Alan Jung criaram alguns conceitos que a gente usa até hoje, né? O Arthur Kleiman fala de modelo explicativo, dele, que é uma visão que cada pessoa tem sobre a doença. É importante que esses antropólogos, eles são médicos, grande parte. Então, eles articulam a medicina com a antropologia, né? E isso é bem interessante. Então, o Kleiman vai falar de modelo explicativo, que é qual é a visão de cada pessoa tem sobre a doença, né? Ele pensa a doença como um processo social e ele vai trabalhando isso ao longo, né, dos seus textos. O Cecil Hellman, que também é médico, antropólogo, ele vai trabalhar esse conceito de disease, que é modelo de doença, que ele vai dizer, olha, existe duas percepções, né? O modelo da doença, que se refere à normalidade na estrutura, no funcionamento dos órgãos, ou seja, essa perspectiva biométrica que a gente tem, a doença em si, né, biológica. E existe um outro tipo de doença, que ele que ele chama de illness, que se refere a percepções que o paciente tem para interpretar o seu estado e atribuir o seu significado, ou seja, aquilo que é influência do contexto, do sistema sociocultural e espiritual, né? Ou seja, como a gente percebe a doença, como a gente sente a doença. O Jung criou o sickness, que vai pensar essa doença a partir da interação e da negociação ao longo do próprio episódio da doença, né? Ou seja, desculpem, a doença ela é construída e nesse processo a gente vai analisando e tomando decisões, né? Hoje também, além desses, a gente tem alguns autores que eu gosto bastante, que também acho importante citar. O Eduardo Menendez, que é um argentino, mexicano, é um antropólogo que trabalha no México, ele é argentino, mas trabalha no México, que cunhou também esse conceito de práticas de autoatenção, que é a triangulação que se faz na hora de você pensar a doença, né? Então, você tem saúde, doença e atenção, que é o atendimento, o que ele chama de autoatenção, é aquilo que você faz para poder sair da doença, né? E aí ele cria também esse conceito de pluralismo médico, que ele vai dizer que é a utilização de vários saberes e formas de atenção, não só para diferentes problemas, mas para o mesmo problema de saúde. Então, ele vai dizer, olha, existe um percurso e que as pessoas fazem e acionam diversas práticas de saúde simultaneamente. Então, a gente vai, toma um chá, a gente vai no hospital, a gente vai na igreja rezar. Então, tudo isso eles chamam de práticas de autoatenção, que é diferente de autocuidado, como tinha proposto o Foucault, né? Ele acha que o autocuidado está dentro da autoatenção. E nisso, o itinerário terapêutico, que é o percurso que você faz nesse processo de atenção, doença e saúde. Além desses, nós temos alguns outros antropólogos, saúde são também, a Margaret Look trabalha com saúde, mas temos a Verna Dice e a Anna Singh, que trabalha, Anna Singh mais a questão do capitalismo, né, e dentro desses processos, e a Verna Dice a questão da violência. Quis citar esses autores, porque é com eles que eu estou na França dialogando. Deixa eu olhar aqui só, tá ótimo, o tempo tá bom. Políticas públicas, sistema de saúde na França e no Brasil, só para dar uma ideia, né, das duas
formas de pensamento sobre, aliás, de execução de políticas públicas da saúde nesses dois países. Na França, a Seguridade Social ela foi criada em 1945, né? Institucionalizada na Constituição de 46. Então, você tem um alargamento da cobertura da saúde, né? E esse direito à saúde ficou sendo um marco, né? Eles chamam esse alargamento de assurance maladie, que de uma certa maneira, tem como princípio a igualdade de acesso à saúde, né, ao sistema de saúde, a qualidade nos cuidados e a solidariedade. Mas, diferente do Brasil, porque o SUS no Brasil cobre integralmente os custos com as doenças, né, a assurance maladie ela vai cobrir parcialmente ou também totalmente os custos de uma parcela dos serviços de saúde pelo setor público, né? Uma parte é coberta pela assurance maladie, outra parte é coberta por agentes privados de saúde complementar. E aí esses são reembolsados dos custos excedidos da assurance maladie. E aí os dados na França são interessantes. Daqui eu coloquei nessa última parte. Na segunda parte, né, os dados franceses, eles apontam que em 2015 os gastos eram de 11,1% do PIB, né? E aí, em 2020, já na pandemia passa para 12,7%. Isso é interessante, porque é 1% a mais apenas, né? E como eu peguei isso em 2021, então é 2020 inteira, né? Em 2015, no Brasil, né, você tinha 8,9%, né, sendo que apenas 3,8% foi do setor público e 5% do setor privado. Em 2020, os gastos foram para 10%. Né? Então, assim, houve um aumento também considerável. E aí, qual é a grande questão? Eu comecei a trabalhar, né, e só para resumir um pouquinho, antes de entrar nessa coisa do dado estatístico, que na França a cobertura da saúde ela é do Estado, né? Então, se você trabalha e recebe menos de 1.000 euros, por exemplo, só para dar um exemplo, você tem assistência total do Estado. Mas se você recebe mais de 1.000 euros, né, você complementa essa assurance maladie com essa assistência complementar de saúde, que eles chamam de mutuelle. E aí você vai pagar 30 euros por mês, 40 euros por mês ou 60 euros por mês. Eu não sei se tem mais hoje, mas na época era isso que me informavam. Então, se você quer ter, por exemplo, um helicóptero, você paga os 60 euros. Se você não quer ter só uma assistência menos completa, vamos dizer assim, você vai fazendo de acordo com as suas possibilidades. E aí eu queria dar um exemplo desse funcionamento do sistema de saúde francês, apresentando uma das minhas interlocutoras, que é a Ana. Ana foi professora substituta universitária, ela tem 45 anos, é brasileira, tá? E ela mora há 18 anos na França. Ana teve um acidente, ela estava andando de bicicleta e uma moto atropelou ela. Ela quebrou a perna em vários lugares e teve que colocar uma placa de titânio e pinos, né? Ela paga regularmente 30 euros de assistência, né, complementar, e ela me falou que não precisou pagar nada pelo tratamento da perna quebrada, né? Isso incluía a fisioterapia home care, né, em casa, os remédios, as meias ortopédicas, que ela tem que usar sempre, né, até hoje. E ela disse que durante o tratamento, para ela ir às consultas, a ambulância vinha pegar ela em casa e depois trazia de volta. E para dizer que ela não gastou nada, ela comprou uma bolsa de gelo, segundo ela. E aí eu perguntei, o que o sistema não cobre, ou o que é ruim? E aí ela me disse, assistência odontológica, que só cobre a obturação. E a questão oftalmológica, que o sistema cobre a consulta, mas não cobre os óculos. Em relação à Covid-19, Ana recebe mensalmente um kit de máscaras semidescartáveis pelo correio para ela e para a filha. Ana nunca usou máscara descartável na pandemia. Sua máscara é de tecido de malha. Eu acho esse exemplo da Ana interessante, eu vou retomar ele um pouquinho mais na frente, porque a Ana ela não é negacionista, né, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas é interessante porque, como ela mora 18 anos lá, essa relação do que cobre e do que não cobre
pensando um pouco no nosso SUS, é interessante. Então, no Brasil, a gente tem a Constituição de 88, né, que é o marco na promulgação dos direitos sociais, inclusive do direito à saúde, é inegável isso. É pós essa Constituição que surge o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e há um esforço, né, desse sistema ter né, digamos assim, uma seguridade boa, né? A gente sabe que tem muitos problemas, mas uma das coisas que a gente percebeu na pandemia é que quando o SUS foi acionado, ele respondeu, enquanto o sistema privado quase colapsou, né? Então, acho que isso é importante. Então, uma das coisas também que é importante, e aí falando do Brasil, reafirmar, é que o SUS ele não nasceu com dotação orçamentária própria, ele nunca teve dotação orçamentária própria, né? Ela era sempre retirado de vários campos, né? E, além disso, o SUS sofreu, durante muito tempo, com o deslocamento orçamentário que é constante, né? A realocação de orçamento que é dado pelo SUS para outros campos que não o da saúde, né? E houve também no Brasil um fortalecimento e um incentivo progressivo dessa oferta privada de serviços de saúde, né? Tudo isso foi realmente um fortalecimento de uma agenda, né, enfim, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que tem a ver com a própria agenda neoliberal, enfim, isso aí um debate para outro webinário, vamos dizer assim. Então, quando eu tinha isso em mente, essas diferenças entre os dois sistemas de saúde, isso não podia sair da minha cabeça, eu comecei a brincar com os dados estatísticos que saíam na imprensa e que eu também procurava nos sites, no próprio site do governo, né, francês. Então, os dados estatísticos eles começaram a surgir diante de mim como uma ferramenta para pensar a pandemia. Ele não é a base, minha pesquisa é qualitativa, mas ele me dava elementos para fazer os questionamentos e as perguntas, né? E aí eu trouxe aqui a título de exemplo, eu tenho milhões de outros gráficos de estatística, mas eu trouxe alguns aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Eu peguei um pouco a mortalidade na França, mortalidade geral, né? Não de Covid, de 2015 para cá, dado oficial, e veja, de 2019 para 2020 há um salto imenso, né? A gente imagina que o Covid está aqui nesse meio, e isso era uma coisa que, para mim, era bastante interessante, para depois pensar como as pessoas viam o Covid na França, né? E se as políticas funcionavam ou não funcionavam. 24. Aqui, peraí, é isso, Aqui já foi os casos de Covid na França. Eu tentei pegar em um ano o número de casos, não é mortes, casos, né, de Covid. Então, eu peguei, do dia 1º de cada mês, eu fui pegando os dados. Esses dados não são fáceis de serem achados. Aqui a gente tem o Ministério da Saúde que concentra os dados, né, epidemiológicos aí da pandemia. Lá na França não tinha esse centro, porque não tem um SUS. Então, os hospitais, cada hospital é que mandava seus dados, e aí os órgãos de imprensa pegavam, o próprio governo pegava, mas não tinha um órgão que fizesse essa captação a partir das prefeituras, né? Então, cada prefeitura divulgava nos seus sites, e era meio caótico. E aí eu comecei a tentar pegar esses dados, e aí vocês veem a curva como cresce bastante em 2021, que é o ano que eu cheguei lá, né? Eu não cheguei em janeiro, mas começa a crescer e vai-se embora. Dados da mortalidade geral no Brasil. Aí eu peguei 2015 até 2020, é geral, não é Covid, mas há um crescente que a gente sabe que tem a ver com o aumento populacional também, não é? Aporte também financeiro, que cada vez mais é um período também que se tira muito dinheiro do SUS para outras questões, mas há um aumento, o aumento é um pouco menor, mas é um aumento também que tem a ver em 2020 com a pandemia, um pouco menor do que a França. E aqui são as mortes por Covid na França, 2020, 2021.
pensando numa população de 67 milhões, né? Então, no primeiro lockdown, esse primeirinho aqui está mal pintado, que foi o que pintei, mas teve o primeiro lockdown, eu não estava lá. O segundo lockdown, o terceiro lockdown foi aqui, né, abril e maio, que o governo francês fez. Por que eu coloquei esses 3 lockdowns? Porque a partir deles eu fiz a pergunta sobre o primeiro, o segundo e o terceiro lockdown para as pessoas. E aí eu peguei um dia da semana, dia 19 de outubro, para tentar fazer uma equiparação com os dados de mortalidade no Brasil, né? Então, em 19 de outubro de 2022, isso aí eu já estava aqui, né, no Brasil, 153 mil mortes, né? Numa população de 67 milhões, então 0,23% da população foi afetada nesse dia, né? E no Brasil, 0,32% da população morreu. Então, você tem, não nesse dia, né? Eu peguei esse dia, desculpa, eu falei mal. Eu peguei esse dia e a quantidade de mortos, tá? No total. E aí é 0,32% da população, portanto, na França, apenas 10% menos do que no Brasil. E aí, juro que eu vou conseguir, gente, num horário decente. Eu tenho as 3, saindo da estatística, depois eu vou fazer a junção desses 3 eixos, tá? Eu tenho algumas questões, né? Então, os números eles vão apontar para um acréscimo de casos de letalidade com o novo vírus, né, em ambos os países. No entanto, há pessoas que se recusam a se vacinar em ambos os países, né? No Brasil, a extrema-direita negacionista relativizava os dados, fechava os olhos para a letalidade e a mortalidade da doença. Na França, o governo tomou todas as medidas sanitárias necessárias para que a vacinação ocorresse, e as pessoas se recusavam a se vacinar. Eu cheguei, tive uma reunião no departamento de antropologia no dia seguinte, e lá no programa, e aí eu perguntei onde é que eu podia me vacinar, porque já estava tendo vacina. E aí o pessoal disse, é na farmácia, embaixo da sua casa. Eu digo, que bom. Aí ninguém tinha se vacinado no departamento. Eu ia ser a primeira, eu fui a primeira a me vacinar, né? Então, eu corri para lá para me vacinar. Mas isso eu achei interessante, isso me chocou na hora, sabe? Porque a vacina já estava disponível há quase um ano, quase um ano, e as pessoas não estavam se vacinando, né? Então, não foi a extrema-direita negacionista, né? No caso da França, mas uma confluência de pessoas de distintos credos, classes, ideologias, que se posicionaram contra a vacinação e ou o passe sanitário que foi instituído por Macron um pouco depois, a obrigatoriedade. Outra realidade, outros medos eram mais fortes na França, né, do que a pandemia. Todas as pessoas que eu entrevistei, eu perguntei sobre o medo de contrair o Covid-19. Aí eu fiz aquela escala clássica de 0 a 10, antes do primeiro confinamento, março, abril de 2020, do segundo confinamento, outubro, novembro de 2020, e do terceiro confinamento, abril e maio de 2021. Sendo 0 medo nenhum e 10 muito medo. Em média, no primeiro confinamento, a maioria apontou 7 e 8. No segundo, 4 e 5. No terceiro confinamento, a maioria colocou 0 e 3. O máximo era 3. Eu percebi que, diferente do Brasil, o medo da doença não fazia parte do vocabulário francês. Quando eu perguntava de que tinham medo, uma boa parte respondeu do terrorismo e de um governo autoritário que retirasse a liberdade de escolha. Liberdade era um lema daqui também, pela extrema-direita. Lá não era usado pela extrema-direita. Ainda usando o exemplo da Ana, lá atrás, eu perguntei se ela tinha se vacinado. Ana não é negacionista, né? Ela acredita na ciência, mas disse que tinha tomado a primeira dose em julho de 2021, por causa do passe sanitário, mesmo tendo à disposição há muito tempo. Diz que foi, aspas, obrigada, por causa da necessidade do passe sanitário. Ou seja, para poder se locomover, viajar, ela precisava do passe. Eu perguntei se ela acreditava na vacina. Ela disse que sim, que sempre se vacinou, mas não acreditava na vacina do Covid-19. O Instituto Pasteur, segundo ela, se recusou a fazer uma vacina tão rápida. E ela acredita, bota fé no Instituto Pasteur. A vacina, com essa pressa, segundo ela, só provocou a mutação do vírus. Chegaram as variantes chamadas de patrióticas. Variante inglesa, variante indiana, variante brasileira. Então, eu não tenho certeza, fala da Ana, se a queda das mortes foi por causa da vacina.
A Maria é outra interlocutora que eu conversei na Santa Catarina, tem 44 anos. Ela é de Madagascar, nasceu em Madagascar, na cidade de Antiranana, mas ela mora em Bordeaux, é francesa, mora em Bordeaux desde 1994. E aí ela trabalha como auxiliar de serviços e como comerciante. Ela tem 3 filhas, a primeira com 18, 15 e 11 anos. E aí ela dizia assim, se você vive com medo, você não vive. Como eu não me vacinei, um dia eu era amiga de todos no trabalho. No dia seguinte, quando se tornou obrigatório o passe sanitário, eu fui isolada, como se eu tivesse a peste. Nós almoçávamos juntos e, de repente, parei de almoçar com as pessoas, mesmo eu não estando contaminada, mas eu faço questão de não contaminar ninguém. Só vai se vacinar, isso sou eu falando, se ela precisar viajar de avião para visitar o pai, se ele adoecer. Nem ela e nem as filhas se vacinaram. Desde o começo do Covid, ela faz infusão de eucaliptos, óleos essenciais, etc. Ela dizendo, meu pai, minha mãe, minha avó sempre usaram medicina tradicional em Madagascar. Eu aprendi, eu uso. Aí eu perguntei se ela usou a cloroquina ou ivermectina. Ela disse, não, se fosse para usar esses remédios, melhor se vacinar. Perguntei se ela sente falta de entrar em alguns estabelecimentos. Ela disse que quando quer mesmo, faz o exame. Quando não, ela muda o lugar. Se não dá para ir para o cinema, vou à praia. E os restaurantes são caros, eu cozinho bem, então eu posso me preparar e preparar algo especial. Aí eu perguntei sobre as medidas governamentais, são boas ou mais? Aí ela respondeu, nem boas, nem mais, apenas estúpidas. Estou terminando, gente. Stephanie, que é bordelesa, né, nasceu em Bordeaux, é francesa, 27 anos, estudante cabeleireira. Ela tomou vacina, mas nunca deixou de fazer as coisas, se encontrar com os amigos. Quando eu perguntei sobre o medo de pegar Covid, ela disse 0. Aí eu disse sempre, desde o início, ela disse, talvez 3 no primeiro confinamento. A gente não sabia o que era. E aí eu perguntei, do que mais você tem medo? Ela, do terrorismo. E aí ela critica o governo Macron por comparar o que estamos vivendo com o Covid com uma guerra. Porque o Macron, uns dias antes, falou, vivemos em guerra, estamos em guerra, guerra contra o vírus. E aí ela me disse, guerra é ter uma arma na sua cabeça. Guerra é ter metade de sua população dizimada, como foi a França na Segunda Guerra. Diane, 60 anos, também francesa, bordelesa, recepcionista, ela acredita na ciência, nas vacinas, mas só se vacinou por causa do passe sanitário. O motivo foi porque trabalha e não teve muito tempo para se vacinar, mas não ligou muito. Como perguntei se ela tinha medo, ela disse que sim, mas se cuidava e usava máscara. Disse que o que ela tem mais medo é da guerra, do terrorismo e da estupidez humana. A França perdeu muitas pessoas na guerra e o medo de que algo aconteça assim é muito grande. Perguntei se tinha algum lugar que ela tinha medo de ir. Ela disse, aqui, na rua Santa Catarina. Tem muitas pessoas, eu não consigo controlar, mas também não consigo me controlar. Assim, eu não deixo de frequentar. E aí eu acompanhei também, esses casos são interessantes para a gente perceber a diversidade, né, de pensamento. Eu também entrevistei 2 médicos, um francês e uma brasileira, que vivem lá há 20 e poucos anos, e outras pessoas mais, foram mais ou menos umas 30, ainda tem muita coisa que eu não consegui transcrever. Acompanhei as manifestações, diferentes tipos de pessoas participavam das manifestações. Todas as classes estavam presentes, a grande maioria eram mulheres, e algumas anti-vacina, outras a favor da vacina, mas contra o passe sanitário, outras contra os laboratórios, outras contra o sistema capitalista. O que unia era a luta contra o autoritarismo do Macron, e o lema era sempre liberté, liberté, liberté. Um amigo meu lá na França, francês, disse, esqueceram da fraternité. Mas, enfim, era liberté. E, para finalizar, e agora fechando, eu gostaria de levantar algumas questões. Sim, só para mostrar aqui, esse aqui são as manifestações que eu segui, vocês podem ver aí, Scully, do Arquivo X, né, da série de TV famosa, eles têm razão, né, enfim, a verdade está lá fora, tirem as máscaras, aí Macron, não ao passe sanitário, aqui também anarquistas, aí vinha o passe, a submissão, a vacina é uma arma bioquímica, enfim, liberdade, não ao passe sanitário, nossas crianças não vão ser grafitadas, magnetizadas, robotizadas, etc. E para finalizar, algumas questões, né? Então, eu
não basta, eu coloquei aqui, vou ler aqui um pouquinho, no caso da Covid, não bastou aportar dinheiro e comprar vacinas. Eu penso que a compreensão cultural do poder público, as pessoas não se vacinavam. A compreensão cultural do poder público para com a população pode ser a chave para políticas públicas serem bem-sucedidas. No Brasil e na França, o governo não foi bem-sucedido no combate à Covid-19. Mas na França havia um direcionamento político, no Brasil não. É importante considerar também as diferenças culturais no campo da saúde. No Brasil, a base do SUS é a assistência primária. Isso eu acho importante dizer. A gente tem, na base do SUS, a atenção primária. E nós abandonamos ela por um modelo hospitalocêntrico, né? Que aí as pessoas não iam para a atenção primária, iam direto para o hospital quando tinham Covid, porque foi essa instrução geral. E isso foi que foi adotado no mundo todo. Mas a gente tinha essa experiência da assistência primária. E na questão indígena, ela foi muito eficaz. As pessoas saíam para os hospitais e eram afastadas das famílias. Na França, não tem essa assistência primária, e o que se praticou foi o distanciamento físico, mas o não social. As pessoas continuavam se visitando. As farmácias faziam um acompanhamento interessante das pessoas com Covid. Eu achei isso bem legal. Não havia unidade nos protestos da França, como eu falei, né? No Brasil, a maioria era negacionista de extrema-direita. A gente não pode negar que era extrema-direita, não era direita. Na França, eu acompanhei as manifestações que vaiavam a Galeria Lafayette, que é o suprassumo do capitalismo, né? Então, tinha anarquistas, punks, tinha tudo. No Brasil e na França, os dados numéricos foram desencontrados. Na França, não há uma centralização de dados, né? Ficou a cargo dos órgãos de imprensa. No Brasil, há uma centralização, mas os dados não eram confiáveis no momento, naquela ocasião, ao ponto dos órgãos de imprensa, de classe, e o próprio Senado fizeram a coleta de dados. E o Covid-19, como fato social total, nos trouxe algumas lições. Primeiro, é consenso entre os microbiologistas e epidemiologistas que outras crises vão acontecer, né? Que não se sabe é quando. Segundo, pela experiência, são também crises que não são só do ponto de vista microbiológico, mas são ambientais, sanitárias, sociais e políticas. Terceiro, que eu acho mais fundamental, é que a gente precisa pensar em termos de justiça social. Há modos distintos de viver uma crise sanitária como a de Covid-19, dependendo da classe, da raça, da profissão, do país. Os governos não podem desconsiderar essa diversidade, inclusive de acesso ou de lógicas culturais diferentes entre os países, inviabilizando uma forma única de combate. E nisso, acho que a gente da antropologia pode ajudar. É uma vaga. Desculpa, me alonguei tanto, mas foi isso. Tem muita coisa que eu não consegui. Eu sempre tentei dizer, eu vou fazer artigo, mas sempre na minha cabeça vem. Quando eu estava construindo esse material, eu apresentei já em outros lugares algumas coisas, mas quando eu estava construindo, eu digo, eu vou fazer um livro, quem sabe quando eu for professora titular. Porque tem muita coisa que eu não consegui. Quando eu voltei, passou um tempo pouco, depois assumi a coordenação do PPGás, então são coisas que a gente tem gravado e ainda não consegui ainda transcrever uma boa parte. Obrigada, acho que é isso. Muito, muito legal, assim, eu que sou da área da saúde, fiquei aqui maravilhada com a sua apresentação, Rita, muito obrigada. Eu acho que você traz alguns pontos muito interessantes, né? Inclusive para a gente refletir e se preparar melhor para eventualmente próximas crises que venham a acontecer, né? É praticamente certo que a gente vai ter outras pandemias e talvez não vai ser daqui a 100 anos, né? Como a gente teve a gripe espanhola e depois a Covid, foram realmente epidemias que marcaram a história aí da humanidade e mais recentes, né? Demorou praticamente 100 anos entre uma e outra. Eu acho que a gente vai ter, em função das mudanças climáticas, em função também, né, da intervenção que a gente está fazendo nos ecossistemas, desmatamento, etc., a gente vai ter, talvez antes, e a gente precisa estar melhor preparado, né? Eu acho que
Essa é uma questão interessante. E o que me chamou muita atenção na sua apresentação foi, você falou várias vezes, olha, mas lá a extrema-direita não tinha esse argumento, não sei o quê, não sei o quê. E aqui eu vi muito essa questão também da desconfiança das pessoas com relação à vacina, por causa do tempo curto com que ela foi desenvolvida. Eu não sei se você poderia comentar, assim, se você aprofundou um pouco essa questão, o que você pensa a respeito disso? É interessante, porque, de fato, tem esse outro campo da desconfiança. Mas a gente, no Brasil, sempre foi muito bom em vacinação, e a gente nunca teve essa recusa tão grande quando teve na própria pandemia sobre a vacina. E eu acho que é uma recusa mesmo construída, foi sendo construída essa questão mesmo que é eu acho que é um instrumento da extrema-direita no mundo inteiro, né, de desconstruir algumas questões que são base. A gente vacina bem. Eu estava vendo recentemente que a gente está com dificuldade agora de vacinar as crianças, né, de vacinas simples, né, que a gente sempre teve, poliomielite, estava voltando alguns casos de poliomielite no Brasil, que a gente tinha erradicado, né, a gente tinha realmente tirado, né, acho que sarampo era outra que a gente tinha conseguido erradicar, e justamente por não dar atenção, ou por algum motivo, a gente perdeu essa conexão. Eu acho que, nesse sentido, foi um discurso construído mesmo no Brasil. E na França, eu não consegui ver essa... Tinha a extrema-direita, tem a extrema-direita, né? Na época lá estava em campanha, inclusive do governo da eleição, é fato, né? É um modelo que é mundial, não é no Brasil, a forma como eles agem é mundial, né, em todos os países, na França também, mas o que eu senti acompanhando as manifestações e conversando com as pessoas, né, inclusive com médicos que eu conversei, etc. e tal, eles tinham muito medo, por exemplo, da AstraZeneca. Então, eles faziam questão, eu tomei, mas eu não tomei a AstraZeneca porque pode causar embolia, né? Teve aquela narrativa. O próprio médico me disse isso, sabe? Então, assim, as pessoas, elas tinham esse certo receio da própria vacina. E é engraçado, porque a pandemia afetava, a gente via no noticiário, era direto, eu assisti todos os jornais, tudo, falando sobre a pandemia, os números que eram muito altos, né, para um governo que tentava combater. E eu ficava assim, preocupado, de como é que é tão alto o número, né? Mesmo com tudo isso, tendo vacina à disposição, você chegava... quando eu fui me vacinar, aí eu me cadastrei, e aí a pergunta na farmácia era: você quer qual vacina? Eu disse: minha filha, o que tiver aí, qualquer uma. Eu saí do Brasil sem nenhuma, não tinha aqui. Qualquer uma. Não, porque se for a AstraZeneca, a gente faz amanhã. Mas se for, sei lá, as outras, né? Todas que tinham, a Moderna, que eu também tomei a Moderna, enfim, as outras, tem que esperar uns dias, porque as pessoas estão mais demandando essas. E mesmo assim as pessoas não se vacinavam. Quando Macron instituiu o passe sanitário e disse: você não pode mais entrar num bar, não tomar um café, se não tiver o passe sanitário, foi quase 1 milhão de pessoas que foram de um dia para o outro se cadastrar para tomar vacina. Então, também tinha uma leva de pessoas que não estavam preocupadas com a pandemia. E essa história da janela que eu vi lá de fora, isso me impactou, porque eram idosos conversando, sem máscara. O uso de máscara não era comum. As pessoas lavavam a máscara descartável. Eu lembro que eu cheguei na França, eu usava 2 máscaras, porque eu não estava vacinada, morrendo de medo, não tinha ninguém, eu fui sozinha, né? Não conhecia ninguém. Então, assim, o medo de pegar Covid era grande. Então, assim, as pessoas não tinham esse medo. E é interessante, porque aí tinha essa história. Quando eu falava do medo, não foi uma nem duas que me colocaram. Não, a gente tem medo de ataques de bomba, a gente tem medo, né? E quando Macron falou da guerra, eles ficaram indignados, não foi uma nem duas, assim, foi debate na televisão.
de indignação, porque não pode comparar a guerra, e aí eles têm, toda a família tem alguém que morreu na guerra, né? Então, isso é uma coisa muito, muito forte. Então, a desconfiança da vacina, ela teve, mas eu acho que é aliado a outras coisas na França, sabe? Mais cultural, enfim. Acho que... Tem a ver mais, então, com a vivência dele. A forma como eles vivenciaram a guerra foi muito diferente da nossa. Estavam dentro, né? Nós mandamos pessoas para lá, soldados, mas a gente estava mais distante, então acho que realmente a memória disso é bem diferente. Agora, essa desconfiança é bem interessante, assim, ela somada ao medo ou à ausência de medo, ela faz um estrago grande, né? Porque a vacina não é só para a sua proteção, ela é a imunidade coletiva, né? Para evitar que o vírus fique se propagando e mutando. Então, ao mesmo tempo que as pessoas criticaram, olha aí, fizeram uma vacina rápido demais, e aí o vírus se modificou e a vacina nem é mais tão eficaz para essas novas cepas, mas ao mesmo tempo, por que elas surgiram? Né? Elas vão surgindo naturalmente, mas quanto mais o vírus ele vai local, né, se propagando, mais rápido e mais provável é o surgimento de cepas que possam ser mais resistentes ou mais agressivas. Então, assim, e engraçado, porque a informação, talvez, o nível de divulgação das informações, eu acho que, assim, na França, assim, é muito mais... é muito mais, talvez, massivo aqui, mais divulgado, mais mastigado, mais repetido do que aqui. Se bem que aqui eu acho que teve durante a pandemia, assim, teve bastante informação para que a população entendesse o que estava acontecendo, como é que a vacina funcionava, da importância, usar máscara, usar álcool em gel, tudo isso. Eu acho que teve bastante informação, mas na França isso é cotidianamente, sempre eu acho que é mais, pelo menos que eu percebia, eu morei faz tempo, né, há mais tempo, mas eu acho que isso já é da sociedade mesmo, né, de ter interesse por temas mais de ciência ou de saúde e isso ser mais divulgado mais cotidianamente, né? Mesmo assim, não gerou o resultado esperado. Não, de jeito nenhum. Inclusive, assim, o passo sanitário, a obrigatoriedade, foi a última cartada do Macron, porque a vacina não adiantava, as pessoas não iam se vacinar. O número de vacinação, eu peguei os dados da vacinação, eram muito baixos, com todas as vacinas disponíveis, né? E é interessante, por exemplo, na Espanha, uma amiga minha disse que no segundo lockdown na Espanha, ela estava lá na época fazendo pós-doc, e ela disse, olha, tinha uma coisa que é o seguinte, se você saísse na rua sem máscara, você era multado. Isso nunca teve na França. Nunca Sim. teve. Mas as pessoas desciam, elas usavam a máscara ou abaixo aqui, né? Aqui, ou apenas para entrar em algum estabelecimento, porque os estabelecimentos fechavam que só podia entrar de máscara, né? Mas na rua, não. Hoje a gente sabe que na rua não é problema, mas numa rua feita Santa Catarina, você não anda milímetros do outro. Isso era de domingo a domingo. Né? Não importa o dia nem o momento. Você tinha um aglomerado de pessoas. Tudo aquilo que a gente não fazia, a Santa Catarina fazia. E eu lembro que eu acompanhei várias manifestações e eu sempre passava pelas o grupo dos punk, das senhorinhas, não sei o que, eu saía passando e sempre no final a discussão articulava sempre com a liberdade, né? E com a liberdade no sentido da imposição do Macron e contra a vacina. A maioria, no final, era contra a vacina mesmo, assim, dizer que a vacina ela tinha todos esses problemas, inclusive coisas muito, muito mirabolantes, né? E eu lembro que eu sempre ia, ficava gravando, filmando, fotografando, e uma vez um grupo de senhoras chegou para cima, em cima, veio uma, depois eu estava de máscara, né? Eu sempre fui de máscara, eu não tirava a máscara, e eles tiram a máscara. E aí elas vieram para cima de mim e começaram a dizer, por que você está de máscara? E eu disse, não, porque aí eu prefiro, para minha, né, segurança, mas a máscara aí não presta, não sei o quê. E você é vacinada? Eu sou.
Aí ela disse, mas você está aqui por quê? Eu disse, não, estou observando. Aí, mas você tem que tirar a máscara, você tem que tirar a máscara. Ficaram assim, bem 5 mulheres. Assediando mesmo. Foi bem pesado. Aí eu parei e disse, olha, eu respeito demais o movimento de vocês, eu acho que cada um tem o direito e a liberdade, né, de fazer o que quiser, respeito totalmente, mas eu venho do Brasil, e no Brasil, na época, a gente já tinha passado as 500 mil mortes, no Brasil tivemos 500 mil mortes, então eu prefiro ficar de máscara. Aí ela olhou para mim no Brasil, aí falou, Bolsonaro, eu digo, sim. Aí ela virou e fez, excuse-moi, e saiu. Né? E a outra também, desculpe, saiu. Eu disse, gente, se eu soubesse, tinha falado antes. Mas isso também me chocou na hora, porque eu digo, eu sou contra a vacina, mas não era a favor de Bolsonaro, você está entendendo? Era uma coisa muito interessante, e Bolsonaro era conhecido na França, né, por essas características dele. Mas eu achei muito interessante, porque contra Bolsonaro, aí tudo bem, né? Enfim, pode ficar de máscara. Ficar de máscara, não se preocupe não, você é brasileira, mas era muito isso mesmo, eu fiquei impactada. Alcio, você queria fazer uma pergunta, um comentário, que eu vi que você levantou a mão. Boa tarde, professora Rita, professora Fernanda, a todos. Muito encantado com a sua apresentação, professora Rita, muitos elementos, instigando a gente a pensar sobre muitas coisas. Então, eu tenho uma questão que eu gostaria que a senhora conversasse, falasse mais um pouco sobre, que enveredando para a questão metodológica, né? Então, seria no seguinte sentido, eu percebi que nesse processo de formação, né, que a senhora foi submetida, houve modificações na metodologia, nos objetivos, não é isso? Nos instrumentos. Então, e eu suponho que essas alterações e essas modificações foram motivadas pelo contexto, né, em que a senhora estava inserida. Então, a significação que aquele espaço, aquele lugar e aquele contexto em que a senhora estava inserida motivou a redefinir, a ressignificar a sua pesquisa. Então, eu queria, a partir desse entendimento do processo formativo de pós-graduação, como a senhora compreende isso e como rebate o replanejamento das atividades na sua prática como um todo, na sua prática docente, na sua prática enquanto pesquisadora. Então, Alcio, eu acho isso uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes, e aí os nossos alunos também cometem muitas vezes o erro de achar que você estabelece uma hipótese ou você tem um objetivo na pesquisa e você tem que ir com aquele objetivo até o fim, você tem que encaixar de qualquer jeito. E, às vezes, ocorre o erro de você tentar captar dos dados aquilo que te interessa e descartar o que não te interessa, né? Então, eu acho que a pesquisa, ao contrário, né, ela tem que refletir a realidade na qual você está estabelecendo. Se ela vai contra a tua hipótese, que vá, é justamente o resultado aí contra aquilo que você estabeleceu como hipótese. A gente na antropologia não trabalha muito com hipóteses, mas a gente trabalha com questões, né, questões norteadoras. E eu tinha essa narrativa de pensar, porque eu trabalho com itinerários terapêuticos, né? Então, eu queria descobrir um pouquinho qual é o itinerário terapêutico de cura dessas pessoas que acionam, na minha percepção, quando eu saí do Brasil, que acionavam políticas públicas, ou seja, se vacinavam, usavam a máscara devida de forma, né, correta, usavam álcool em gel nas mãos, etc. Tudo que a gente praticava, o distanciamento, né, físico-social. Então, isso, para mim, estava bem estabelecido. Na França, no país, né, não vai ser diferente. E as práticas, no caso aqui, eu trabalho com saúde indígena, então eu trabalho as práticas, os itinerários terapêuticos, articulando a biomedicina com essas medicinas mais tradicionais. Como na França eu troquei isso pelos justamente as práticas de cura alternativa que eu sabia que tinham lá, né, conversando com a Isabela, etc. E aí eu tinha isso como os dois blocos, os dois campos de debate. Quando eu cheguei na França,
primeiro que eu me deparei estatisticamente com essa questão, as pessoas não estavam se vacinando, tinha uma defasagem de vacina, tinha um movimento anti-vacina muito forte, que não era aquele movimento só da extrema-direita, que era diferenciado. Você tinha, né, anarquistas, punk, classe média, tinha os coletes amarelos, que são trabalhadores também, que estavam muito fortes dentro do... Né? Então, assim, você tinha uma multiplicidade de pessoas contra a vacina, ou passe, seja lá o que for, né? Portanto, não tinha essa coisa bonitinha de que, né, o francês ia usar, mas tinha políticas favoráveis, o governo não era negacionista, isso para mim era muito importante. E segundo, essas casas e esses lugares mais alternativos tiveram muito problema de se manter durante a pandemia. As pessoas não estavam recorrendo mais a elas. Eu não sei, até hoje eu não sei o motivo, realmente eu não sei. Mas eu tentei várias vezes e não consegui. Aí foi por isso que eu parei, eu digo, não, peraí, tem alguma coisa aqui nesse campo, que é o campo em que as pessoas têm a vacina, não estão acessando, mas também está ligado a uma outra condição. E aí foi por isso que eu migrei para uma antropologia do risco, do medo, que era o meu medo também. Né? De uma certa maneira, eu queria também me responder nesse processo, né? Me encontrar nesse processo. Então, foi um pouco isso. Então, a metodologia era uma pesquisa qualitativa e continuou sendo qualitativa até o fim. Mas quando eu percebi essa questão das pessoas não se vacinar, e que não tinha a ver nem com o Estado, de forma mais direta, né? Porque o Estado dizia vacine, 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 e nem com a falta da vacina, porque tinha vacina. Então, eu comecei a pensar outras problemáticas, outros problemas, e pensando em relação com o Brasil, né? Então, foi um pouco por aí. E eu acho que o caminho é sempre esse, você ter os objetivos, vão ter que ser checados com os teus dados de campo. Se os teus dados de campo mudam, o teu objetivo vai mudar também. É um pouco isso. Não sei se eu respondi, Elcio. Sim, professora, obrigado, viu? Isso. Eu que agradeço, gente. Eu sempre gosto de ficar falando. Pois é, dava para a gente ficar falando aqui a noite inteira, né? Mas, assim, é bem rico isso, né? Você foi com um objetivo e encontrou aí uma outra questão aí pulsante, que era o momento de avaliar, de estudar, porque esse cenário não ia se repetir tão cedo, né? Espero que não, mas, assim, e você está se propondo, né, com um projeto ali diante das circunstâncias para poder fazer a pesquisa. Então, acho que é também essa sensibilidade do pesquisador, né, de compreender que tem algo que merece ser analisado, compreendido, né, estudado, e aproveitar o momento, né? Então, acho que isso é importante também. Eu acho que tem também, assim, quando eu pensei a França, ela me deu muitas, depois de passar esse ano lá, ela me deu muitos insights para pensar o Brasil. Né? Eu acho que isso foi muito importante para mim. Né? Inclusive na saúde indígena. Eu voltei para... Inclusive, eu acho que vai sair um artigo agora meu também sobre saúde indígena. Eu voltei para as comunidades indígenas também, porque elas também sofreram bastante nesse processo da vacinação. A vacinação ia, mas não ia para quem morava colado com a aldeia, mas não morava na aldeia. Você teve várias situações, e aí essa discussão de que toda a estrutura de saúde no Covid estava voltada para a atenção terciária, né, nos hospitais, isso era muito forte. Para as comunidades indígenas, isso foi um sofrimento, né, porque é muito difícil você pegar o norte, é muito difícil você pegar alguém de barco para depois ir para lá e a familiar não poder estar lá, e não poder fazer as rezas, e não poder... Então, você tem uma outra dinâmica, e que muitos dos lugares conseguiram, principalmente aqui no Nordeste, conseguiram sanar esse problema dos hospitais a partir de uma atenção primária. Né? E eu acho que a França também fez muito isso, não como atenção primária, eles não têm, mas as farmácias tinham um papel diferenciado, né? Porque a gente, quando chegou a vacina, a gente rapidamente conseguiu, demorou a chegar, mas quando chegou, a gente rapidamente conseguiu a rede de vacinação, que já estava pronta, né? Conseguiu rapidamente. Na França, eles não têm isso, então eles jogaram para as farmácias.
E era muito interessante, porque quando eu fui me vacinar, e aí eu vou encerrar, rápido, não, porque já cai a noite toda. Quando eu fui me vacinar, eu lembro que eu marquei, a moça disse assim, é 10h25 da manhã, a hora, para eu tomar vacina na farmácia. E aí eu cheguei 10h15, né? Entrei na farmácia, ela olhou para mim, você perguntou o que era, eu falei que eu vim me vacinar, ela olhou e disse, não, está marcado 10h25. Você chegou 10h15, vá passear. Aí eu saí, sentei no banco da frente, fiquei olhando. Quando faltou 1 minuto, aí eu voltei, aí entrei, aí ela olhou para mim e disse, chegou na hora. Aí me sentou numa cadeirinha, me deu a vacina, me deu, sem brincadeira, eram umas 7 páginas, ainda tenho elas aqui, umas 7 a 8 páginas sobre os procedimentos que eu tinha que tomar, porque eu tinha tomado a vacina, e tudo detalhe, do lote, gente, também tem, mas eram folhas de papel ofício A4, umas 5 ou 6, ainda mandou eu assinar. E aí eu peguei o papel e levantei para sair. Aí ela disse, não, fica aqui 20 minutos para ver se não teve nenhum problema, se você não teve nenhuma... E eu fiquei sentada 20 minutos esperando. Quando eu fui sair, deu os 20 minutos, aí ela disse, olha, vai ficar uma ambulância aqui na frente da farmácia a noite inteira. Se você tiver algum problema ou sentir alguma coisa, você desce, diz lá que tomou a vacina aqui, que eles te levam para o hospital. Só de ouvir isso, a pessoa já tem um troço. Eu subi para... Aquela janela do início, eu abria, aí estava lá embaixo a ambulância, né? A ambulância, eu disse, meu Deus do céu, eu tomara que eu não tenha nada, porque eu cheguei lá... Mas eu também me impactei com o negócio, eu até bati foto, mandei para o povo aqui, minha gente, vai ser um tratado. Mas é um sistema também, né? Um sistema de atenção primária, diferente, né? Mas é a farmacêutica que acompanha, né? As farmácias lá são estruturadas para isso, os farmacêuticos estão presentes, né, o tempo todo, são os responsáveis que estão sempre, né? É um sistema um pouco diferente, isso já é uma tradição, e assim, funcionam como um apoio de uma rede básica, né? Porque muitas vezes é o primeiro contato mesmo do paciente. Eu estou com uma dor, estou sentindo alguma coisa, onde que eu vou? Vou primeiro na farmácia, se não resolver, que eu vou no médico. É um pouco... itinerário terapêutico. E aí você encontra ali o profissional para orientar, para entender se é algo mais grave, para recomendar, né, que você deve procurar um médico, enfim. E aí funcionou bem para as vacinas, mas depois aqui também o Brasil fez uso da sua rede de farmácia para os testes, né? A gente teve testes rápidos, né? Isso funcionou bem. E eu acho que a nossa formação hoje do farmacêutico, ela está mais próxima, né, desse agente de saúde à disposição da população nas farmácias. Então, acho que é uma evolução que a gente vai ver cada vez acontecer mais também no Brasil. É verdade, concordo plenamente. Pois, Rita, eu vou agradecer muito essa tarde de hoje, foi muito, muito legal, um assunto muito interessante. O Rubens também comentou, assim, ele agora está ali recebendo uma pessoa, mas comentou também, olha só que coisa bacana, porque a gente começa a ver antropologia, mas na hora que você fala antropologia da saúde, não tem como não ser algo interdisciplinar, né? Você tem que estar... a saúde nas humanidades e as humanidades na saúde. A gente tá junto, né? Porque quando a gente fala das pessoas e realmente todo processo de doença, ele tem essa perspectiva muito pessoal, né? De como a pessoa vê a doença, como ela sente, como ela percebe, e isso faz parte do caminho para a cura, né? Exato. O desfecho, enfim. Mas muito obrigada, e vai ficar, depois de editado, disponível no YouTube. A gente espera que tenha muitos acessos, e estão lá disponíveis todas as outras lives que a gente fez. Eu vi, acho que eu vi umas 4. Muita coisa interessante para verdade. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Agradeço imensamente o convite do Rubens, de vocês, da PPG. Enfim, estou aqui à disposição também. Um abraço. Obrigada, então. Boa noite a todos. Boa noite. Vou sair. Certo.